Tome um pouco. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão, simpatizantes do nosso trabalho. A nossa grata satisfação em tê-lo juntamente conosco todos os dias, neste mesmo horário, 21 horas, onde nós falamos e aprendemos, juntos aprendemos, a respeito da grandeza e soberania de Deus e sobre a sua vontade de nos ter como seus filhos e nós o tê-lo como pai. E é muito bom para mim, particularmente falando, é muito gostoso poder ter você aí. Muito bom. Meu querido amigo Nabor, minha querida tia Clara Soares, meu querido amigo Derli Carvalho, sua esposa Cleide do Ponte, da cidade de Santa Cruz do Sul. Deus o abençoe de uma forma muito especial. Deixo aqui o meu abraço à sua digna família, você que está aí, e dizer que nós não temos outro objetivo a não ser juntos nos alegrarmos e aprendermos sobre o que Deus tem prometido para nós. É tão bom poder estar aqui e poder compartilhar com você essa dádiva, esse privilégio tão maravilhoso de poder desfrutar destas bênçãos. Eu quero já dar as boas-vindas a você, o meu amigo Sandro Schipper, da cidade de Veracruz, o Nabor de Colinas, a tia Clara lá de Gramado. Deus abençoe. Gostaria que você deixasse aí a sua curtida ou pelo menos uma boa noite para que eu possa mencionar o teu nome na oração final da nossa live. Hoje nós estaremos dando sequência e eu fiquei devendo uma explicação ontem, né? Não esqueci. E hoje estarei explicando sobre que nem todos Deus trata como filhos. Ele considera como filhos, mas tratar é diferente, certo? Ele não nega a sua misericórdia, ele não nega a sua compaixão, ele não nega a sua bondade, não nega o seu amor, não nega o seu amor ele não nega o seu perdão para essa pessoa, mas ele não pode abençoar algum tipo de pessoa. Isso nós vamos aprender daqui um pouquinho. Prometo entrar com a mensagem a partir das 21h15, nós estaremos estudando sobre isso. Meu grande amigo e irmão em Cristo, Alessandro Nunes da Costa, lá da cidade de Lagoão, Deus o abençoe grandemente. Você, sua família,
os irmãos que estão sobre os seus cuidados como ovelhas. Deus os abençoe. O meu grande abraço, eu consegui visualizar aqui que entrou aí o meu amigo Mauro e a sua digníssima esposa Marta, aqui de Lajeado. Deus o abençoe também. Aqui entrou mais um, deixa eu ver quem foi que entrou aqui. O Paulo Cacique. Essa pessoa é muito especial. Alessandra Maciel, da cidade de Porto Alegre. O Paulo Cacique é um amigo muito querido, que Deus me deu o privilégio de conhecê-lo aproximadamente 4 anos atrás. Tem uma esposa querida também. Uma coisa que tem coisas que acontecem na vida da gente que fica marcado, né? Fica marcado. Às vezes são pequenas coisas, coisinhas tão simples, mas devido ao carinho especial que é aplicado naquilo que acontece, naquele momento tão atraente que acontece, marca a vida da gente. E nós, como gaúchos, somos muitos canibais, né? Nós gostamos muito de carne, nós gaúchos. Mas eu vou dizer para você uma coisa que talvez você não acredite. Eu gosto muito de churrasco, gosto. Mas a minha comida preferida é difícil da pessoa saber. Mas para não ficar assim em branco esta informação, para que quando eu for à sua casa, se você quiser me agradar, eu quero te dizer que não é o churrasco a minha comida preferida. É as costelas da galinha frita, só fritinha, sem tempero, sem nada, só fritinha, para comer com aipim, salada de repolho ou salada de rúcula. Eu faço a festa. Então, a primeira vez que eu fui na casa do seu Paulo, popular cacique lá da Cidade Segredo, eu fui lá para fazer a metragem de um telhado, e tinha dado um granizo e quebrou os telhados do paiol dele, e eu fui lá. E sabe que vendedor, quando está na estrada, às vezes ele, devido aos altos custos para se manter na estrada, ele fica feliz quando alguém o convida para almoçar. Não só pelo fato do custo, mas pelo fato da amizade. E o Paulo eu vi a primeira vez aquele dia. E ele me convidou para almoçar lá. Ele tinha recebido um tio dele, tinha vindo lá. E aí, quando sentamos à mesa para almoçar, imagino o que tinha servido. Uma galinha frita. E eu não comi mais de vergonha, de constrangimento, que era a primeira vez, porque eu, quando tenho essa comida, eu me lambuzo comendo. Esse dia eu comprei 3 frangos da uma irmã em Cristo, que nós temos na cidade de Colinas, a Líria. E aí eu cortei elas à noite. E aí por 3 dias eu comi só costela de galinha com aipim. Matei minha vontade de comer. Minha esposa gosta dos miúdos fritinhos, né? Eu sou das costelas da galinha. E então esse fato ficou marcado na minha vida, lá na Cidade Segredo, na casa do seu Paulo Cacique. Um abraço a você do fundo do meu coração, você e a sua esposa Suzana, uma querida mulher que Deus deu a esse homem, um casal muito amado, eles se amam, vivem namorando, são namorados na lavoura, são namorados de casa, são namorados no paiol, sempre muito querido. Então, meu abraço aí. Meu grande abraço aí a nossa irmã Jurema Moraes Pinto, lá da cidade de Viamão,
Deus lhe abençoe muito, querida. Ela está diariamente, nesse mesmo horário, ela acessa então as nossas lives. Também o meu irmão Getúlio Lourenço Soares, da cidade de Estância Velha. Um irmão em Cristo que eu conheci na cidade de São Nicolau, quando eu fui para lá como missionário, divisa com a Argentina. E tivemos muitas experiências com Deus. Inclusive, um milagre que Deus proveu na saúde da minha esposa e na vida do Abner e na vida da Fabíola foi naquela região lá. E o milagre que Deus proveu na minha vida e na vida da Fabíola foi da Palu, foi na cidade de Veracruz. Então, muitos desses milagres que aconteceram lá na cidade de São Nicolau, na minha família, o Getúlio Lourenço Soares, ele teve parte nas orações da madrugada que nós fizemos, né? O Nabor Maria da Silva, eu nunca imaginei desse sobrenome Maria. Achei muito legal, muito bacana. Tem o nome da mãe de Jesus, o nome das 3 filhas, o nome do casal, Maria. E a tia Clara, eu aprendi a querer ela muito bem, foi através das lives. Não lembro dela pessoalmente. Ela é muito conhecida minha esposa, porque ela é irmã da mãe da minha esposa, a falecida mãe da minha esposa. E aí, quando nos conhecemos aqui, eu pude perceber que ela está servindo a Deus muito fiel, né? Então, Deus abençoe muito a tia Clara, seu esposo, a sua família. Que Deus lhe atenda em todas as áreas da sua vida, seus desejos, seus planos. O Sandro Schipper, que é meu amigo de infância, lá de Veracruz, muito meu amigo. Ele, seus manos, quando eu trabalhava como cabeleireiro em Veracruz, eu cortava cabelo dos 4, do pai e dos 3 filhos. Às vezes eu tenho muita saudade dessa profissão, gosto muito. Inclusive eu que corto meu cabelo, viu? Eu que corto meu cabelo. Eu botei na cabeça que assim como o borracheiro troca o pneu do seu próprio carro, eu podia cortar meu cabelo. Não foi fácil, mas aprendi. Então eu corto meu cabelo. Então Deus abençoe esses queridos irmãos aí. E os demais aqui eu não consigo ver quem entrou agora, não vou poder... Eu daqui para frente, agora os que já entraram e não curtiram ou não deram boa noite, eu já não consigo mais saber quem é. Porque já correu para cima a lista na tela do celular, então não consigo mais saber quem é. Tá bom? Então se você... Eu gosto de fazer um comentário sobre esses irmãos. Então o bom é quando você dá uma curtida e eu consigo ver aqui quem foi você, tá bom? A Shelly também, uma menina que eu a conheci na cidade de Colinas e eu dei estudo, eu e minha esposa demos estudo bíblico para ela, um curso bíblico, um estudo bíblico dentro da nossa casa por aproximadamente 2 anos, todos os sábados. Exceto alguns imprevistos que surgiu, que eu tive que viajar quando a minha sogra estava acamada, às vezes era a minha esposa para lá, então no sábado, então nós não conseguia atendê-la no sábado, mas aí a gente recuperava em outro dia. Então a Shelly é uma filha espiritual que eu gerei ela em Cristo e foi muito gostoso poder ter este privilégio, tá bom? Deus abençoe vocês. Acabou de entrar aí também a Cacilda da Silva, lá de Veracruz.
Eu a conheci, a Cacilda, há muitos anos atrás. Eu estava ajudando um neto dela. Eu até conheci o neto dela, foi numa situação bastante delicada e acabei levando ele para casa, que era na casa dela. E ali nós conversamos um pouco e só que depois eu já fui enviado para o lado argentino. Eu acabei não tendo mais acompanhamento depois que eu fiquei sabendo que o menino tinha falecido, né? O meu amigo em Cristo, Luiz Gonçalves, também lá da cidade de Veracruz. Deus abençoe o Luiz, tá? A de Veracruz, a sua esposa Márcia. Deus abençoe muito vocês. Que as tuas viagens sejam protegidas por Deus na estrada. Tá bom? Vamos então dar sequência no nosso estudo, que nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Falamos sobre o perdão. Inclusive hoje pela manhã alguém me chamou no WhatsApp, me chamou ontem à noite, mas não pude atender. Eu disse que hoje pela manhã eu iria responder. Essa pessoa me chamou bastante preocupada porque eu disse que quem não perdoa não vai para o céu. E eu disse para essa pessoa, não é eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia deixa isso muito claro, que quem não perdoa, quem não libera perdão, não tem salvação, não está salvo. Pessoa que guarda rancor, guarda mágoa no coração, sentimento ruim de vingança, de quem deseja que a pessoa sofra alguma consequência ruim por algo que foi feito. Então, esta pessoa não tem perdão de Deus enquanto ela não perdoar. Isso é claro. Mateus capítulo 6, o versículo 14, para que não fique somente nas minhas palavras, eu vou fazer a leitura desse versículo, que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, porque se vocês perdoarem aos homens, se perdoares aos homens, se perdoar as pessoas que lhe ofendem, também o Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoares as pessoas que lhe ofendem, também o vosso Pai não vos perdoará. Não é que Deus nega perdão. É que a pessoa impossibilita de Deus perdoá-lo. Porque o perdão de Deus, ele chega em mim a partir do momento que eu libero o perdão aqui, Então eu preciso liberar o perdão aqui para receber o perdão de lá. Então, nesse caso, não há salvação. Não há salvação porque, vamos lá, vamos entender isso aqui de forma tão clara, de acordo com o que diz a Bíblia. O perdão divino que eu libero para alguém, para que isso aconteça, para que eu consiga liberar esse perdão, eu preciso ter Jesus dentro de mim. É imprescindível, é impossível eu conseguir perdoar alguém sem que eu tenha Cristo em mim, porque Cristo é o verdadeiro amor. O amor divino é o próprio Cristo dentro de nós. A pessoa de Cristo vem representando aquele perdão que ele liberou aos seus agressores lá no Calvário. Ele traz dentro de si aquele amor que liberou perdão para aqueles algozes que lhe espancavam, lhe açoitavam, lhe maltratavam, lhe crucificavam, lhe davam chibatadas, cuspiam nele. A Bíblia diz que aquela situação que aconteceu ali, ela foi tão maldosa e algo tão ruim
que nem Deus conseguiu ficar olhando para o seu filho no Calvário. A Bíblia diz que Jesus disse assim: Pai, por que me desamparaste? Ali ele está dizendo que o seu pai virou o rosto, ele não quis ficar olhando. Era muito dolorido. Mas estava ali a nossa chance de sermos perdoados. Estava ali a oportunidade de nós termos o perdão dos nossos pecados. Então veja, essa atitude de Jesus, demonstrada na cruz, amando aqueles algozes, a ponto dele dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles tivessem um pingo de noção de que Jesus, como Filho de Deus, tinha o poder de ressuscitar após a morte, se eles imaginassem que esse Jesus tinha o poder de transformar vidas, libertar cativos, dar vista aos cegos, levantar paralíticos, ressuscitar os mortos, se eles tivessem levado isso em consideração, acredito que, quem sabe, a atitude deles não teria sido. Mas a Bíblia precisaria se cumprir. Ele veio com essa finalidade. Ele veio para morrer em nosso lugar. Porque a morte de Jesus foi que oportunizou para nós o privilégio de nós poder obter o perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. É preciso nos arrepender. E o verdadeiro arrependimento não é aquele em que eu viro as costas e digo: eu estou arrependido. O verdadeiro arrependimento, ele não é aquele que leva eu simplesmente a perdoar ou pedir perdão. O verdadeiro arrependimento é aquele que me leva a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir e a minha forma de me comportar. Este é o verdadeiro arrependimento. Ele traz 3 mudanças, o verdadeiro arrependimento. Eu mudo a minha forma de pensar, porque eu vou começar a lutar contra os maus pensamentos. Eu mudo a minha forma de agir, porque do jeito que eu agi deu errado. E eu mudo a minha forma de me comportar, porque do jeito que eu me comportava deu errado. Essa foi a atitude do filho pródigo, que após ele sair de casa e desperdiçar toda a riqueza, toda a herança que ele ganhou do pai, desperdiçou com as prostitutas, com farras e festas. Depois ele foi trabalhar para um fazendeiro, tratar os seus porcos, e lá, tratando os porcos, diz a Bíblia que ele tinha vontade de se alimentar com a comida dos porcos. E lá naquele momento, ele se imaginou: mas que vida que eu tenho, por causa de uma atitude leviana, burra, grosseira, grotesca, que eu tomei em afrontar o meu pai, impedir o que era meu e sair de casa. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si e deu-se de conta da bobagem que fez e disse: quantos empregados do meu pai tenho que comer e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ali ele estava apresentando um arrependimento de pensamento. Ele pensou nisso. Ele refletiu. Mas somente lá no versículo, acho que é o versículo 20, que a Bíblia diz que ele levantou-se do lugar aonde estava e
partiu. Versículo 17. Perdão, versículo 19. A Bíblia, lá no chiqueiro, tratando os porcos, ele disse isso. Quantos empregados do meu pai tenho que comer, mas eu pereço de fome. Mas no versículo 19 ele levanta. Ali ele ali ele aplicou o arrependimento de atitude. Antes ele saiu da presença do pai. Agora ele se levanta para ir ao encontro do pai. E ao chegar diante do pai, antes, junto do pai, ele disse, dá-me a parte da fazenda. Agora, junto do pai, ele disse, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados. Ou seja, ele começou a se comportar como empregado do pai. Ele não queria ser mais nada. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento, ele apresenta essas 3 mudanças. O que eu quero dizer é que o verdadeiro amor de Deus em mim, que é representado pela pessoa do Espírito Santo, ele traz dentro de mim essa capacidade, este amor de abraçar aquele que me ofendeu e chorar com ele e dizer que amo ele. Esse é o verdadeiro perdão. Quando eu libero esse perdão para a pessoa, automaticamente o céu se abre sobre mim e eu tenho um livre acesso a Deus porque eu já recebi o perdão do Pai. Então a salvação, ela só consiste na vida daquele que é filho de Deus, caso ele perdoa quando ele foi ofendido, ou caso ele pede perdão quando ele ofendeu. Ele tem que apresentar isso. Certo? Deus abençoe você, querido, você, querida. Vamos dar sequência, então, nesse assunto. Depois eu dou a minha saudação aos demais que ingressaram aí na live. Então eu fiquei devendo aqui para vocês ontem sobre que Deus, todos são filhos de Deus, todos, na face da terra, todos são filhos de Deus. Porém tem aqueles que são considerados filhos da desobediência, porque a sua conduta, o seu comportamento, ele não é enquadrado, ele não é abalizado, ele não é fundamentado nos ensinamentos sagrados de Deus. A pessoa tem as suas próprias decisões, tem as suas próprias escolhas. Não é errado você ter escolha, não é errado você ter decisão. Mas o que Deus espera de nós aqui é que Ele seja o primeiro na minha escolha, seja o primeiro na minha decisão, seja o primeiro nos meus planos. Ele quer fazer parte disso. Ele quer estar envolvido nisso. Se tem uma coisa que eu vejo Deus feliz é quando Deus vê alguém comprando, negociando, conquistando, construindo, mas sempre colocando Deus como razão da sua vida. É quando a pessoa reconhece que Deus lhe deu a condição de ter um trabalho, lhe deu a condição de administrar, lhe deu a condição de criar uma estratégia de negócio, fazer propostas de compra e ter sucesso e Deus presente.
Essa é uma das coisas assim que, do meu ponto de vista, deixa o coração de Deus simplesmente explodindo de alegria. Deus não é contra a riqueza. Deus não gosta, Deus não tem prazer na pessoa que bota o coração na riqueza. É aquela pessoa que tem as suas coisas como preciosas a ponto de brigar por aquilo. Sabe que quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, com tudo isso que você tem, Deus protege isso. O que acontece porque houve uma permissão, porque há um plano, há um propósito nisso. Caso contrário, não. Então, nisso tudo aqui, nós vemos o princípio da oração do Pai Nosso. Quando a Bíblia diz, Pai Nosso que estás no céu. Essa expressão, que eu falei ontem, que ela vem do aramaico, é como se eu estivesse dizendo papaizinho. Eu dei aquele exemplo para vocês ontem, você que esteve assistindo a live, de um cliente que eu tenho, que ele é de origem alemã, e ele adotou duas crianças, um moreninho bem indiozinho e outro de cor escura. E o dia que eu fui lá levar o carro para ele, depois do serviço feito, aquele menininho de aproximadamente 7, 8 aninhos, desceu a escadaria, aquele índiozinho. Eu até no começo achei que ele era filho da empregada. E ele veio correndo e ele disse, papaizinho, deixa eu te dar um abraço. E aquele baita senhor de origem alemã se agachou e aquela criança agarrou-se no seu pescoço e o beijou. Porque aquela criança percebeu naquele homem a sua proteção, percebeu naquele homem a razão do seu abrigo, a razão do seu leito, a razão do pão de cada dia, a razão da vestimenta, a razão dos seus estudos, a razão da sua saúde. Ele viu isso tudo, ele presencia isso na vida daquele pai. Não sei se ele sabe se ele é filho adotivo ou não, mas digamos que ele soubesse, ele acaba desconsiderando o seu passado, tendo em vista a vida farta que ele tem. Então nós, quando fomos resgatados do charco de lodo, como disse o salmista, no Salmo 41, se não me falha 40, o Senhor inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, do lamaçal de pecado, e pôs os meus pés firmados sobre uma rocha, e me deu um cântico novo na minha boca. Ou seja, antes a minha vida era de sofrimento, eu chorava, eu pranteava, eu murmurava, eu me queixava. Agora eu me alegro, agora eu canto, agora eu glorifico. Ele é a razão desse novo cântico. Ele é a razão dessa minha alegria, dessa satisfação, desse prazer. É Ele. Então nós somos tirados de lá e nós acabamos desconsiderando o nosso passado em razão da vida conquistadora, da vida próspera, da vida abundante, da vida regalada que o Senhor nos proporcionou. Então nós dizemos, Pai Nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser dita de forma decorada, como se fosse um mantra, uma oração religiosa, que a pessoa profere sem saber o sentido, a importância, o significado de cada frase expressada.
Eu preciso entender isso para que essa oração faça sentido na minha vida. Senão eu vou estar enquadrado dentro da oração dos fariseus. Que Jesus disse, quando vocês orarem, não use de vãs repetições. Que a pessoa chega e todo dia diz a mesma coisa. Porque a oração do Pai Nosso, quando eu começo a orar a oração do Pai Nosso, ela abre um leque, um caminho vasto para que eu possa expressar o meu sentimento a Deus e dialogar com Ele como se eu estivesse dialogando com qualquer outra pessoa. E contar para Ele da minha alegria de poder ter sido guardado nesse dia de um acidente, como Paulo Cacique que está na lavoura. Deus guardou de cair de um trator, ou virar o trator, ou ser picado por uma cobra. Como nós, no caso na cidade, Deus nos livra de tantas barbaridades, de tantas situações. Deus te guarda, Deus te provê o teu emprego. No meio desta crise, desta pandemia, Deus tem nos sustentado, tem nos amparado, tem nos segurado, tem nos fortalecido, nos encorajado, para que nós prosseguimos o nosso propósito para o alvo que nos está proposto, que é a eternidade. Pai nosso que estás no céu. Papaizinho, eu tenho um teto para me abrigar. Papaizinho, eu tenho pão para comer. Papaizinho, eu tenho um leito para deitar. Papaizinho, eu tenho acolchoados para me cobrir. Papaizinho, eu tenho calçados para calçar, vestes para vestir. Experimente fazer a oração do Pai Nosso, sentindo o sabor da palavra dita, falando do profundo da sua alma. Você vai começar a perceber que os problemas e as dificuldades, até esses vai ter sabor na tua vida. Eles não vão ser motivos de queixa, de lamentos, vão ser motivos para você dizer graças a Deus, porque esses problemas não têm impedido a minha alegria. Graças a Deus, porque essas dificuldades não têm me feito um fracassado, um vencido, um derrotado. Graças a Deus, porque essas dificuldades me levam a agir com mais fé, com mais coragem, com mais ímpeto. Papaizinho que estás no céu. Precisamos entender o verdadeiro sentido da oração. Agora deixa eu falar aqui, já que nós demos essa pincelada gostosa no princípio dessa mensagem, falar sobre esta grande diferença que existe do tratamento de Deus para aqueles que Ele os tem como filho. Porque para Deus ter o prazer de atender como filho, o filho tem que ter prazer de tratá-lo como pai. Porque é uma recíproca, é um trocadilho de bate e volta. Eu dou e recebo da parte de Deus. Então, lá no princípio da criação do mundo, lá Deus teve o prazer, a alegria, a satisfação, o gozo de criar o homem e a mulher. E dizer para ambos, crescei e multiplicai. Deus queria daquele casal um povo que lhe honrasse, lhe servisse, lhe adorasse,
lhe engrandecesse, lhe respeitasse, o adorasse. Deus queria isso. Por isso ele fez Adão e Eva sem nenhum pecado, sem nenhuma maldade, e belos, perfeitos. Quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E deu a eles a liberdade total de desfrutar de todo aquele pomar que tinha lá no Jardim do Éden. Dizendo: comem de tudo, menos do fruto proibido, porque o dia que dele comeres, morrerás. Ele não estava dizendo que morreria naquela hora, na hora que comesse, mas ele estaria abrindo precedente para a morte. Ele estaria abrindo uma oportunidade para que futuramente eles viessem a morrer. E devido às grandes modificações do clima, da natureza, cada vez o ser humano vem vivendo menos, mas naquela época vivia 900 anos. Imagina a pessoa com 600 anos fazendo filho. Hoje facilita aí, nós temos uma pessoa aí com 60 anos dependendo de medicamento por causa da sua impotência. E naquela época 600 anos fazendo filhos. E como a poligamia não era pecado, o homem chegava a ter 40 mulheres e dava conta do recado. Mas entrou o pecado no mundo e a partir dali o ser humano perdeu esse privilégio de poder conversar com Deus pessoalmente. Quando entrou quando terminou, me esqueci o nome a dispensação, quando terminou a quinta dispensação, que entrou a dispensação da graça, ali na morte do Calvário, Deus, o Filho de Deus, ele aniquilou o pecado da humanidade, porque ali Deus só via que os homens tinham se corrompido no pecado. Paulo fala no livro de Romanos que todos pecaram, em Adão todos pecaram, em Adão todos pecaram. Adão transmitiu a geração pecaminosa a partir dali. E quando encerra a quinta dispensação, que entra a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, depois vem a dispensação do milênio, que é pós-arrebatamento da igreja. Essa dispensação da graça ali, Deus, então, esqueceu totalmente o pecado que ficou para trás a partir da morte do Calvário. Dali para frente, agora, para se tornar, para ser tratado por Deus como filho, ele é filho, mas para ser tratado como filho, é preciso ele nascer de novo. É preciso ele aceitar a Cristo, é preciso ele reconhecer que é pecador. É preciso ele reconhecer que seu estado de vida depende de mudança, depende de arrependimento, depende de transformação. E isso só é possível se tornar na condição de exercer o comportamento de filho de Deus e ter de fato esse privilégio de ser tratado como filho de Deus. Ele entra lá no capítulo 1 do livro de João e o versículo 11 e 12. Quando ele diz: e veio para os seus, mas os seus não receberam. Tem aquela classe de pessoa que você fala de Jesus para ele, ignora, porque eu não culpo essas pessoas, sinceramente não culpo, porque
é o enxerto da religiosidade que é implantado desde criança. Isso é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que se criou torcendo para o Grêmio e querer que ele torce para o Inter. Você dá uma camiseta do Inter de presente para ele, bota fogo. Ele taca fogo. É comprar briga. E a mesma coisa a pessoa que cresceu num sistema religioso, se enraizou dentro daquele sistema, você começar a falar de Jesus para ele. É preciso muito cuidado, muita cautela, muita prudência. Porque é possível ele fazer essa mudança, mas para ele fazer essa mudança, ele precisa crer no Evangelho. Ele precisa crer que isso que você vai falar para ele também está dentro da Bíblia que ele está em casa, que ele tem em casa. Então ele diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Tem pessoas que não recebem. Aí entra um detalhe, um pequeno detalhe. Alguns não recebem porque quando alguém vai falar, fala de forma errada, enfrenta, confronta. Eu acho muito bizarro quando um cristão mal formado, mal educado espiritualmente, chega querendo condenar a pessoa. Chega falando mal, de forma grosseira. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me dar com alguém. Eu tenho amigos católicos, espíritas, evangélicos, batista, adventista, independente de qualquer seja a instituição religiosa que ele está vinculado. Ele é ser humano igual a eu. Tudo é um jeito de como conversar sobre isso. Eu converso com eles assim e não brigo. Então, alguns não aceitam porque a pessoa não sabe falar. Quer que ele mude, quer que ele aceite aquilo que ele aprendeu. Não é com muita calma. É com muita calma. É com muito jeito. É com muito amor. Então veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todo aquele que aceita Cristo, ele recebe esta graça que vem na pessoa do Espírito Santo, e ele tem essa condição de exercer esse comportamento de filho de Deus. Honrar a Deus, respeitar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, amar as pessoas, perdoar as pessoas, ser honesto, ser sincero, ser puro de língua. Que o maior problema do ser humano, um dos maiores problemas do ser humano é a língua, a tal língua, que o apóstolo Tiago chega a dizer que ela é como uma faísca que incendeia um bosque. Imagina você ver uma floresta pegando fogo, mas começou através de uma faísquinha. Um palito de fósforo. Ele também faz a comparação como se fosse o leme de um navio. Imagina aquele monstro navio sobre o mar com toneladas de containers, mas lá atrás tem um leme que faz o navio mudar a sua rota. Assim é a língua do homem. Assim é a língua da mulher, a língua do ser humano. Tem esse poder, tem essa capacidade de mudar. Tem famílias destruídas por causa da língua. Tem empresas que quebraram por causa da língua. Tem pessoas que foram assassinadas por causa da língua. Tem guerras que se formaram por causa da língua. Então é um problema seríssimo isso. Então Deus, ele trata como filhos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. No livro de Efésios, no capítulo 1, eu vou ler essa palavra aqui para você. No livro de Efésios, capítulo 1, tem um versículo muito interessante, que é o versículo 5. Diz assim, e nos predestinou para ser filhos de Deus de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o prazer da sua vontade. Nós nos tornamos filhos por adoção, ou seja, quem é que é criador da humanidade? Deus. Mas por causa do Espírito Santo dentro de nós somos adotados pelo Espírito Santo. É Ele que passa a nos cuidar, é Ele que passa a nos orientar, é Ele que passa a nos ensinar. Livro de João, no capítulo 14, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é que nos ensina aquilo que o Pai quer. Então nós somos filhos de Deus por adoção do Espírito Santo. Ele nos adotou para nos cuidar. Porque é Ele que vai ter que nos apresentar, é Ele que vai nos apresentar a Deus como igreja redimida, como igreja salva, que igreja que não tem nada a ver com aquele templo construído de pedras. Aquilo não é igreja, aquilo é nome dado como igreja. Igreja, de fato, são pessoas unidas em Cristo como cabeça. Pessoas que olham para o mesmo alvo, pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que têm o mesmo sentimento, pessoas que têm o mesmo propósito. Ele diz assim, o apóstolo Paulo falando: eu gosto muito de ler este versículo quando o apóstolo Paulo diz assim, olha só o que a igreja, como a igreja de Cristo, como as pessoas se comportam. Veja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Ou seja, o propósito, o objetivo, o sentimento das pessoas que se consideram filhos de Deus, como igreja, precisam estar relacionadas, enquadradas dentro desse versículo. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Deus, ele tem todos como filhos. Porém, ele não trata todos da mesma forma. Digamos que você tenha 2 filhos e um é rebelde, recalcado, desobediente, dá mau testemunho na sociedade, mau exemplo no colégio, é brigão, ofende, agride. E o outro é obediente, é sincero. Você só ouve coisas boas desse. Elogios da professora, você ouve elogios dos vizinhos. Ele te abraça não é porque ele quer alguma coisa, mas ele te abraça porque ele te vê como pai. Ele pede a bênção, bênção, pai. Ele vai para o colégio, ele dá beijo, beijo, pai. Oi, pai, tudo bem? De parabéns, ele faz uma homenagem para o pai. O outro não está nem aí. Aí eu pergunto,
quando você passa caminhando assim no centro e você vê uma loja e você vê algo que te atrai a tua atenção na vitrine e você logo pensa naquele filho. Eu te pergunto, um te desobedece, um te desonra, um é rebelde, um só dá mau testemunho. Você vai dar o presente para os dois, o mesmo presente para os dois. O que você não pode negar para os dois, o que você não pode negar para esse rebelde é o leito, é o pão de cada dia, é a vestimenta, o abrigo, mas o presente você vai dar é para aquele que te honra, para aquele que te obedece, para aquele que não te despreza, para aquele que não dá mau exemplo. Pois Deus é da mesma forma. A misericórdia de Deus está estendida para os dois. O socorro de Deus está estendido para os dois. A proteção de Deus está estendida para os dois. Porém, um Deus chama atenção, o outro ele não precisa chamar. Um não precisa pedir presente, um não precisa pedir bênção, Deus o abençoa. O outro pede, mas Deus não dá. Isaías capítulo 59 e o versículo 1 está claro isso. Isaías 59 e o versículo 1 diz assim. Vamos ver. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não ouça. A palavra para que ele não ouça aqui não significa que ele não está ouvindo, significa que ele não atende. Porque se o pai der um presente para o filho mal criado, preste bem atenção, o que vai pensar aquele que é educado, comportado, obediente, vendo o outro ganhando o mesmo presente, sendo mal educado, rebelde, desonroso ao pai, desobediente ao pai, mau exemplo aos pais? O que vai ficar pensando esse? E o que esse que é desobediente vai estar entendendo? Que eu posso continuar como sou, que eu ganho o presente igual. Então, se Deus abençoar aquele que é rebelde, Deus está ensinando, incentivando, instigando ele a continuar na rebeldia. Você quer ter a oração do Pai Nosso atendida? Se comporte como filho. Valorize ele como papaizinho. Honre ele como papaizinho. Exalte ele como papaizinho. Falei ontem que a oração do Pai Nosso aqui dá-nos a entender de forma muito clara que Jesus estava dizendo para nós que a oração é um dever diário, é um compromisso diário. Alguns têm o seu tempo de orar, eu penso para mim que nós temos que orar no mínimo 4 vezes ao dia, no mínimo. Quando eu levanto, agradecer à noite, pedir que Deus me guarde durante o dia, ao meio-dia quando eu vou almoçar, à noite quando eu vou jantar e antes de dormir, agradecer por tudo para dormir. Tem uma história de um moço que se converteu e ele aprendeu sobre a oração, sobre a importância da oração. E ele achou que estava muito sacrificante orar,
todo dia. Tinha que orar para comer, tinha que orar para dormir, tinha que orar quando levantar. Ele ficou chateado. Então ele pegou e escreveu uma oração bem bonita, bem polida. Uma oração de uma página. E ele orou aquela oração, aquela noite, e pendurou ela na porta do roupeiro. E todos os dias, quando ele ia deitar, ele se deitava e dizia: Senhor, fica valendo aquela mesma de ontem. Vale aquela lá. É como se não tivesse prazer na oração. Você quer ser visto por Deus como filho, tratado como filho, cuidado como filho. Valorize ele como papaizinho. Eu quero abençoar a sua vida. Sabe que tem dias que a oração ela fica algo tão, a mensagem fica algo assim tão poderosa, algo tão gostoso, algo tão precioso na vida da gente que a gente dá vontade de ficar falando. Ficar falando. E tão bom que é. Mas eu quero abençoar você. Para que você tenha uma noite muito gostosa. Você amanheça o dia com aquela alegria, com aquele prazer, fazendo o teu chimarrão espumoso, escutando o som das gotas da chuva que já está caindo aqui. E poder desfrutar do prazer de filho de Deus. E viver esse dia de sexta-feira como um dia que de manhã você já sabe que de tardezinha já deu tudo certo. Que você não tenha motivo para perceber que as dificuldades elas foram um problema para você, mas que você tenha alegria de perceber que as dificuldades foram coisas boas. Foram coisas assim que te deu motivo para dizer: "Oh, papaizinho, tu cuidou de mim diante dessas dificuldades." É isto. Hoje partiu para a eternidade a cantora Anastácia. E ela tem um louvor muito lindo, muito lindo. Eu vou baixar ele aqui, vou postar no meu Face assim que terminar a live. Vou mandar para você escutar aí no seu particular, vou mandar para você. Que ela diz: em tudo eu vejo motivo para te adorar. Em tudo eu vejo motivo para te exaltar. Até na minha morte será um prazer para te exaltar. E hoje ela partiu para a eternidade. E eu me lembrei dessa letra desse louvor. É muito lindo. Então que você, diante das lutas, das provas, das dificuldades, você diga: em tudo eu vejo motivo para te adorar. Não lamente da vida, não murmure da vida, não critique da vida. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Se amanhã não dá, depois vai dar. O importante é que vai dar certo. Porque nós temos um papaizinho que cuida de nós, que provê para nós.
que guarda nós, que guia nós, orienta nós, instrui nós. Feche os teus olhos onde você está. Põe a mão no teu coração. Sinta ele dentro de você e diga: papaizinho da minha vida. Sinto o que eu estou sentindo aqui. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo aqui e diga: papaizinho da minha vida. Pai que estás do céu, no nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, na companhia do querido e amado Espírito Santo que nos adotou e nos ensina, nos instrui a te servir, te honrar, te louvar, te obedecer, te engrandecer. Eu chego diante da tua face como ministro do Evangelho. Intercedo pelos teus filhos que estão nesta live, que ouviram, que prestaram atenção, que entenderam, que acreditaram, que renovaram o seu propósito de te servir, te buscar, te bendizer. Eu abençoo, querido papai, em nome de Jesus Cristo, o Cláudio Luiz Mosch, o Luiz Carlos Vaz de Lagoão, o tio Cláudio, a tia Marlene, a Shelley, a Cacilda da Silva de Veracruz, o Luiz Gonçalves, a Jurema Moraes de Viamão, o Getúlio Lourenço Soares, lá de Estância Velha, o Paulo Cacique, lá de Segredo, o Nabor, a sua esposa Edel, as suas filhas ali de Colinas, a tia Clara de Gramado. Eu abençoo, Pai, a família dela, seus filhos, seu esposo, seu trabalho. Eu abençoo a vida do Sandro Schipper nesse seu compromisso tão delicado que é lidar com a criança na época que nós estamos vivendo, a criança que vem mal formada na sua educação de casa. Ele exercendo esse papel no conselho tutelar, guia ele, orienta ele, protege ele, instrui ele. Eu abençoo ele no nome de Jesus. Eu abençoo a minha esposa. Eu abençoo Samuel Vaz. Eu declaro sobre eles a tua bênção. Aqueles que assistiram a live, e eu não tenho como visualizar o seu nome porque não curtiram, mas enquadra eles nesse meu pedido de oração. Abençoa eles, dá uma noite de bom sono, um amanhecer com vida, com alegria, com saúde. Manifesta a tua bênção, teu braço forte e cuida de nós. Não nos deixa só, nós dependemos de ti. Nós necessitamos de ti. Assim eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção, porque nós dependemos da tua presença. Desde agora e para todos sempre é o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão. Sintam-se abençoados, guardados e protegidos por Deus. A prima Lore Ribeiro também, né? Lá de Porto Alegre, Alessandra Maciel. Agora eu posso visualizar aqui porque eu estou correndo o dedo, terminei a oração, tá? Terminei a live. O Mauro, sinta-se enquadrado nessa oração, meu querido. Deus abençoe você. O Alessandro Nunes da Costa, meu querido irmão, lá da cidade do Lagoão, sinta-se abençoado, sinta-se enquadrado nessa oração, tá bom, amado? O Derli Carvalho e a sua esposa Cleide do Ponte, eram esses aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Durma em paz, durma bem.